Olá, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Casa do Caminho, novamente reunidos, solicitando as bênçãos do Criador. Iniciamos um encontro para relembrar Allan Kardec. E quando nós recordamos Allan Kardec, nós estamos trazendo não um culto, mas um agradecimento, uma gratidão a esse missionário de excepcional mérito que se distinguiu pela intermediação entre a espiritualidade superior e a humanidade carente de conhecimentos e de aperfeiçoamento moral. Mas também vê-lo como alguém que veio para cumprir uma promessa de Jesus. Na última ceia o Mestre prometera. Ele precisava voltar para o mundo espiritual, mas ele pediria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. E é nesse aspecto, então, que quando Allan Kardec chega, ele nos traz a informação que nós somos beneficiários de um acervo imenso de instruções, de esclarecimentos para a nossa evolução, e nós precisamos despertar a consciência para esse motivo, para esse momento, para essas informações. Então nós devemos observar o avanço do pensamento de Kardec em relação aos seus contemporâneos e até de muitos dos atuais pensadores das searas religiosas, políticas, sociais, porque ele estava muito adiante. Então começamos. Quem foi Allan Kardec? Vamos situá-lo. O nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele reencarnou em Lyon, antiga colônia romana, que foi fundada em 43 a.C., na França. A 3 de outubro de 1804, aqui está o motivo da nossa releitura. Seus pais eram Jean-Baptiste Antoine Rivel e Jeanne-Louise Duhamel. Ele então vem à luz na rua Sala, número 66. Era oriundo de uma família de magistrados e advogados e foi atraído desde jovem para o estudo das ciências e da filosofia. E um detalhe interessantíssimo: Hippolyte Léon deveria chamar-se Antoine Duhamel Rivel. E, no entanto, ele fica registrado como Léon Denisard Rivel. E nós vamos encontrar depois em inscrições que Denisard era o espírito protetor da França. Coincidências? Ou não? Então, ele vem nessa época, início do século XIX, como o embaixador do Cristo, para dar início à era do espírito imortal. E os espíritos elegeram Paris porque, naquele momento histórico, nenhum país reunia condições para tal evento. Lá
encontravam-se requisitos culturais e tradições da inteligência humana. Então este cidadão francês, ele não conheceu o telefone, a luz elétrica, o rádio, a máquina de escrever, a televisão, o automóvel, o avião, o celular, a internet. Não contou com a propaganda e a imprensa. No entanto, sua figura perpetua-se na história da humanidade, lúcida e atual como poucas, destacando-se como um dos maiores divulgadores de ideias, para nos servir de modelo de todos os tempos. Então nós vamos encontrar em 1854, 1855, uma decisão desse jovem. Ele iria dedicar-se com seriedade ao estudo dos fenômenos psíquicos, para os quais fora convidado a participar como simples observador. E aqui começamos a compreender então o fenômeno das mesas girantes ou dançantes. Gestando ali o nome Allan Kardec, iniciando então a própria doutrina espírita. Ele aqui já estava com 50 anos de idade. Ele era inteligentíssimo, observador, perspicaz, e interessava-se por todos os tipos de fenômenos, o que o levaria a auxiliar os fenômenos espíritas. Porque desde os 14 anos ele foi professor nas áreas da física, da química, do português, matemática, da filosofia, também da anatomia, da fisiologia e da astronomia. 14 anos de idade. Ele desinteressava-se pelas coisas materiais, principalmente o dinheiro. Era dedicado ao ensino, amava o próximo, gostava de fazer o bem, era modesto, corajoso, competente e humilde. Então aqui nós encontramos um homem de bem. Tanto era assim que os amigos espirituais diziam que Allan Kardec era tão evoluído em sabedoria e amor que eles, os espíritos, o qualificavam de apóstolo da fé, de pontífice da luz e lúcido apóstolo de Jesus. Então, como se forma um espírito assim? É trabalho no tempo. E pesquisando a história, nós encontramos a construção desse educador. A primeira delas é no Egito, 4.000 anos antes de Cristo, ao tempo do faraó Ramsés II. Ele era o sacerdote Amenófis, já estudioso da mediunidade. Foi a sua iniciação. Ao tempo de Júlio César, nas Galhas, França, vamos encontrá-lo como sacerdote druida. Nome Allan Kardec. Daqui ele traz o nome, para que não fosse confundido se botasse o nome original de batismo. Então Allan Kardec, nessa oportunidade, é estudioso da reencarnação. Aqui ele vai juntar sabedoria. A sua terceira oportunidade reencarnatória é ao tempo de Jesus, quando ele é
o centurião romano Quirilius Cornélius. E aqui ele vai então exercitar o amor. Em 1369, vamos encontrá-lo na Tchecoslováquia. Ele era Jan Hus, bacharel em arte, teologia, e aqui ele dá o testemunho da fé, porque ele morre na fogueira para não renegar a fé. E aí então no século XIX, nós encontramos na França o professor Rivail, que aos 14 anos conhecia alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. Aqui era a missão. Então tem a iniciação, tem a aquisição da sabedoria, passa pelo aprendizado do amor, vai para o testemunho e sai para a sua missão. Então ele, ainda jovem, voltando um pouco, ele conheceu o médico e cientista Dr. Franz Anton Mesmer, alemão, e aí ele vai entrar na nova ciência do magnetismo, e aí ele se interessa e começa a preparar-se porque o magnetismo viria explicar e colaborar nos efeitos espirituais. Então, em 1850, primeiro por curiosidade, ele foi observar esses fenômenos das mesas girantes ou dançantes. E ele entreviu desde logo os princípios de novas leis naturais. Ele tinha então a observação perseverante sobre os fatos. Ele se empenhava em deduzir as consequências filosóficas para encontrar relações entre o mundo invisível e solução para problemas considerados insolúveis, compreendendo o seu alcance do ponto de vista religioso. Então ele funda em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele teve também as etapas, se assim podemos dizer, da doutrina espírita. Primeiro, o momento ou o período da curiosidade, as pancadas na aldeia americana de Hydesville, em 1848. Aí vem com as mesas girantes em 1854, é o início desse estudo. Nós encontramos depois o segundo período das lutas, das observações, das experiências. Aí nós passamos para o período filosófico, que é o Livro dos Espíritos. O quarto período é o religioso, onde vem o Evangelho segundo o Espiritismo. O quinto período é o social, do século XX, desde a nossa época. E aqui também está contido o período 6, que é a propagação da veneranda doutrina espírita. Mas voltando a essas mesas girantes, onde tudo começa, elas eram como uma festa nas noites frias de Paris. E eram testemunhadas por milhares de pessoas que nem sonhavam que eram fenômenos provocados pela espiritualidade para despertar a atenção dos homens, demonstrando a existência do mundo espiritual e sua intervenção e interação com o mundo físico. Então, como o professor Rivail tinha iniciado com Anton Mesmer, lembram? O magnetismo, como ele havia sido estudante aplicado na escola de Pestalozzi, e como ele era um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, como nos afirma Emmanuel, ele vai então deixar escrito nas suas memórias. Allan Kardec nos deixa:
abre aspas, compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que iria empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida era toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fecha aspas. Então nós vamos compreender, ele se situa entre os grandes benfeitores da humanidade, porque deve-se a ele a sistematização da doutrina espírita em forma clara e precisa, porque não se prendeu somente a coordenar, colecionar e compor a codificação. Ele vai instituir uma teoria completamente nova da vida humana e seu destino, trazendo toda uma ideia de progresso, de evolução, a única que explica racional e corretamente a diversidade de condições psicológicas, morais e sociais nos indivíduos. Então, a doutrina espírita influi poderosa e decisivamente na ordem moral, no sentido de orientar o homem para o bem, e na ordem civil para tornar efetivos os direitos da humanidade que aspira ao reinado da fraternidade. Então, sim, era uma revolução completa nas ideias e nas crenças. Então, Allan Kardec organiza primeiramente 50 cadernos, cujos conteúdos registravam 5 anos de relatos sobre os fenômenos provocados pela espiritualidade para nos despertar, em mais de 1000 locais e mais de 30.000 médiuns. Aí então ele estrutura toda a base filosófica, científico, religiosa dessa doutrina nascente, partindo da pesquisa científica, originando-se daí a ciência espírita. Aí ele desenvolve a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa e vai resultar na filosofia espírita, onde ele vai tirar depois as conclusões morais do conhecimento filosófico, levando naturalmente à religião espírita. Então observemos, a filosofia questiona e raciocina, vai desvendar os problemas do ser, vai explicar os princípios que decorrem das manifestações. E a ciência estuda e observa tudo isso, investiga as manifestações e a experimentação e esclarece os enigmas do ser. E com a religião, no sentido de religar, e porque é religar o homem a Deus, ela vai edificar e iluminar os sentimentos na aplicação dos princípios filosóficos para abranger todos os setores da vida. Então é uma ciência filosófica com consequências religiosas, dando respostas e elucidando o grande enigma da vida na Terra. Ele usava o crivo da razão, era um método intuitivo, experimental e científico, princípio básico da aceitação das ideias espíritas. Ele observava, questionava os fatos, tirava conclusões lógicas e aí encontrava as respostas exatas. Então ele compreende pelo uso da inteligência. Antes de crer, ele compreende. Então ele acredita porque compreendeu. Aqui está a fé raciocinada. E ela se torna imbatível pela lógica dos fatos. Por isso, nós muitas vezes nos dizemos adeptos esclarecidos, mas é preciso que nós compreendamos, porque lá no Evangelho está escrito: a doutrina espírita bem estudada, mas, olha o detalhe, bem compreendida, introjetada, isso é que o mestre falou, para que fique eternamente convosco. Aí naturalmente nós nos apoderamos desse cabedal de conhecimentos e naturalmente vamos à prática.
Porque Allan Kardec havia deixado: homens é que sois, não máquinas. Ele nos diz que nós temos liberdade de consciência, que nós temos emancipação intelectual, que nós podemos nos tornar independentes moralmente. Somos livres pensadores, mas devemos sempre pensar para o bem. Então a fé racional enfrenta sempre a razão. Lembramos-nos de Jesus quando ele dizia do cego dirigindo cegos. Allan Kardec nos deixa ainda uma última informação. Abre aspas. A doutrina espírita tem um grandioso papel no mundo. Ou podemos dizer, para esta hora do mundo também. Qual é esse papel? O de nortear as ideias, tornando-as altruístas e generosas, preocupadas com a solidariedade, com a fraternidade e a justiça para com todos, em oposição constante ao egoísmo humano. Iniciamos no reencarne, no dia 3. E estamos naturalmente nos encaminhando para a veneranda doutrina. Então ele nos deixa, quando burilarmos todos os nossos sentimentos, quando expulsarmos de nós o egoísmo, o orgulho e todas as mazelas que nos assombram há milênios, quando nós aproveitarmos e nos apoderarmos dessa doutrina de libertação, nós teremos o título de adeptos esclarecidos, o título de espíritas, de aprendizes do Cristo, porque nós aí teremos liberdade de pensar, liberdade de interpretar, liberdade de conduzir-nos e de expressar-nos, mas já não teremos mais a possibilidade pretensa que muitos falam, somos livres até mesmo para errar, porque aí nós, com todo esse cabedal de conhecimento introjetados e agindo, nós não iremos mais nos equivocar, porque o erro nada mais é do que um equívoco daquele espírito que não compreendeu por que está na Terra e o que está fazendo da sua reencarnação. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade. Fiquemos na paz do sublime Galileu. Até outra feliz oportunidade.